Sejam bem-vindos ao Conversa de Caserna. Hoje aqui com dois grandes colegas, né, líderes, né, e candidatos raiz, como eu costumo dizer. Nosso querido, né, vereador lá de Uruguaiana, nosso colega candidato a deputado federal, Brigadiano Clemente, e o nosso colega tenente Emerson, candidato a deputado estadual. Tá de pronto? Vamos então para a primeira pergunta. Clemente, conta um pouco da tua trajetória de vida, para que todos possam te conhecer melhor. Primeiramente, cumprimentar aqui o colega Jorge, o colega Emerson, né, que estamos aqui. Nós estamos falando entre brigadianos, né, colegas da Polícia Militar aqui, militares estaduais do Rio Grande do Sul. A minha vida, trajetória da minha vida é muito simples. Eu sou de família humilde, família simples, pai e mãe. Meu pai trabalhador rural, né, como eu sou da fronteira oeste do Rio Grande do Sul, né, tive aquela vida simples de escolas públicas. Também a minha vida já ali fui comerciário, trabalhei no comércio, fui bancário, trabalhando uma oportunidade numa instituição bancária, e depois já passei para essa condição da Brigada Militar lá no ano de 90. E ali, então, nós começamos esse trabalho, e é onde mais tarde a gente se envolveu, Jorge, na política classista, né? Inclusive trabalhamos junto frente à entidade de classe. Estive comandando a região da fronteira oeste pela associação nossa, pela ABANF, por um longo tempo, e mais tarde, ao entendimento dos presidentes regionais, nós chegamos também e nos elegemos aí a direção da maior entidade de classe da segurança pública do Rio Grande do Sul, que é a ABANF, a associação nossa dos ditos servidores de nível médio até o dia de hoje. Então, simplificando, objetivando, a nossa história é muito simples, é uma origem, como de muitos de nós, né, numa crescente ali. Sou graduado em gestão pública, sou pós-graduado em segurança pública, essa é a minha formação, né, que eu tenho, e atualmente vereador em Uruguaiana no 4º mandato. Sou também secretário municipal de Segurança e Trânsito já em 4 gestões. Tive a oportunidade, né, de trabalhar e mudar o cenário municipal dentro da política municipal de segurança. Nós instituímos um modelo diferenciado de trabalho da Força Municipal de Segurança, onde também isso tem contribuído com a população. Essa é a nossa apresentação daquilo que nós somos hoje. Perfeito. E o nosso colega tenente Emerson, tua trajetória de vida até aqui. Obrigado pelo convite, Diógenes, Clemente, que é uma satisfação estar do lado do amigo. Eu até estava olhando aqui pela janela, enxergando o morro ali da polícia, e nasci e me criei aqui em Porto Alegre, na Glória, na Vila 1º de Maio, ali, uma vila, desde aquela época já bem conturbada. Minha família é do interior, é de Triunfo. Acabei ali pelos 17 anos, a minha família se mudou, voltou às origens. Minha família também é humilde, veio da agricultura, tentou a sorte em Porto Alegre, acabou voltando. Daí, em Triunfo, me formei em magistério, dei aula 3 anos para as escolas municipais, e depois resolvi entrar para a Brigada. E ali construí toda a minha trajetória na década de 90 também, e me apaixonei pela Brigada Militar e dediquei mesmo toda a minha vida ao policiamento ostensivo e à formação dos soldados, dos sargentos, ao ensino da Brigada Militar, que eu acho que é fundamental também, né? E acabei me aposentando e entendendo que, a partir do momento da aposentadoria, me preparei, né? Como já era formado em magistério, estou cursando gestão pública, me preparei para tentar representar a nossa categoria junto à Assembleia Legislativa. As trajetórias da Brigada mais antiga, elas se confundem, porque todos basicamente saíram da mesma origem humilde, fizeram carreira, cumpriram seu tempo, até o momento de entenderem que vão representar ou tentar representar a sociedade. E também a classista mesmo, a Brigada Militar, que tanto carece, né, de representação tanto a nível federal quanto a nível estadual. Então é a isso que estou me propondo, para não me estender muito, né, nessa história aí. E eu acho que é fundamental as pessoas conhecerem de onde a gente veio,
o que a gente passou dentro da corporação, até o momento em que se alça, né, a tentar um cargo eletivo. E qual o objetivo? Né? O objetivo sempre é defender a classe e a sociedade como um todo. Beleza. Clemente, o que te levou a concorrer agora neste pleito a deputado federal? Bem, Jorge, nós temos 2 experiências já de buscar a eleição a nível estadual, onde em 2010 nós beiramos a casa dos 15 mil votos. Depois, agora em 2022, nós tivemos aí também mais de 10 mil, já partindo para a casa dos 11 mil votos. Na radiografia, a gente vai olhar, foram 222 municípios dos 497 municípios do Rio Grande do Sul que votaram, alguém lembrou do Clemente, do Brigadiano, daquele lá de Uruguaiana, tal, por uma razão ou outra. E isso é muito importante. Mas o que nós temos e precisamos compreender, nós, militares estaduais, policiais e bombeiros militares especialmente, ou até mesmo segurança pública, de que os espaços da sociedade que são delegados aos segmentos devem ser ocupados por esses. É o que nós fizemos em Uruguaiana no mandato, no caso de vereador. Né? Se eu descontentasse a nossa categoria, por exemplo, certamente eu já não estaria na condição de vereador. Nós temos lá, obviamente, que a sociedade nos apoia, mas a bandeira é segurança pública. Fizemos isso a nível de município, daquilo que podemos, naquilo que é alçada, e chegamos a, inclusive, abrir portas ou fazer alguma coisa por interferência do mandato de vereador a nível de Estado e a nível federal. Na questão de motivação ou articulação, enfim. Mas o que a gente precisa? A gente precisa, nesses lugares, na Assembleia Legislativa do Estado e na Câmara Federal, sim, da representação e da voz do policial militar gaúcho, do brigadiano do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque lá acontecem as mudanças que refletem nos estados, nas unidades federativas. Eu falava em outro momento. Vejam um exemplo do quê, para nós objetivar. A própria Previdência, que hoje nos massacra, aonde nasceu? Na Câmara Federal. A emenda constitucional 103, que não se observou alguns aspectos, e nós havíamos alertado como dirigente de classe, mas nós não tivemos votação ou sequer a oportunidade de usar o microfone lá para explicar isso. Só faz isso quem é deputado. Então, tudo aquilo que nós fizemos de trabalho enquanto representante da categoria precisava ser feito como representação nata, como deputado brigadiano a nível federal. Aquela mudança da emenda constitucional 103 repercutiu no Rio Grande do Sul, na Previdência, que oportunizou o governador fazer esse sacrifício que fez com as nossas remunerações, nos tirando, inclusive, do prato de comida da mesa. Portanto, isso é um dos exemplos que nós temos, assim como a Lei Orgânica Nacional, que está aí trazendo uma nova roupagem, um novo formato para a categoria, isso se deu a nível nacional, aqui só se regulamentar. Então é interessante que mais tarde, por exemplo, não cobrem do colega que será deputado estadual uma coisa que ele não vai ter força para fazer, porque deveria ter sido feito a nível nacional e reforçar aquele trabalho que o nosso representante no Estado irá fazer. É isso que nos motiva. Uma representação política com conhecimento, comprometimento e verdadeira. É assim que nós precisamos ter para que a gente evolua em todo o contexto social. É isso. E Emerson, o que te motivou a concorrer a deputado estadual? Um dos principais motivos é ter acompanhado tudo. Antes a gente estava falando aqui em off, nas manifestações de 97, como tudo foi evoluindo. E existem dois tipos, né? O pessoal que estava na frente e o pessoal da retaguarda. Aquele que carrega a bandeira, aquele que segura, aquele que vai, grita. E a gente sempre participou dos movimentos. E após a minha aposentadoria, eu me preparei e sempre penso, nós temos que ter um representante que realmente, Clemente, ele fale a linguagem, nossa, a linguagem classista. E tem argumentos, não só grito. Às vezes eu vejo muito grito e pouco argumento, conhecimento. Chegar na Assembleia Legislativa e realmente ter argumentos. Não adianta uma tribuna só gritar. Tem que ter argumento, tem que ter conhecimento, tem que estudar o regimento para realmente fazer representatividade. Esse ano tem uma peculiaridade, até não tivemos tantos candidatos a deputado estadual. E eu acho que as opções têm que ser bem estudadas. Ver quem é que se preparou, qual é o currículo que a pessoa tem,
Qual o objetivo? É pessoal ou é coletivo? Temos que analisar todas essas questões. Qual a trajetória dele dentro da própria corporação, já que ele está se intitulando classista. Entender esse processo também, que se algumas coisas não acontecem no âmbito federal, não adianta a nível de Estado a gente querer lutar. Mas se a gente tem amparo federal e amparo estadual, se completam. A própria Lei Orgânica Nacional das Polícias. Se a nível federal nós tivéssemos uma representação, quando caísse aqui para baixo, seria mais fácil de implementar e trazê-la como outras polícias trouxeram e implementaram. O anseio de hoje da corporação, da nossa corporação principalmente, é o quê? Previdência a nível federal, podia estar melhor aqui. Aí já vamos partir para um plano de carreira, a esse sim, estadual, a gente pode gestionar. E a gente tem que ter um entendimento de falar a verdade para as pessoas. Né? Falar a verdade. O deputado estadual vai propor aumento. O deputado estadual não propõe aumento. Ele fomenta, cobra, faz legislações que permitam, né? E atravessa a rua e vai no Palácio Piratinides. É isso. Agora, se nós não tivermos ninguém, não vamos acontecer tanto no âmbito federal quanto no âmbito estadual. Vou dar um exemplo só para encerrar aqui. São Paulo, por exemplo, chegou a eleger um senador da República. Infelizmente faleceu, mas para ver o poder que a classe tem. E vamos acabar com essa história que brigadiano não vota em brigadiano. Pô, nós temos quantas mil matrículas ativas? 50 mil. Isso reflete em quê? 200 mil votos, no mínimo. 200 mil votos a gente elege 3 deputados estaduais, 2 federais e quase um senador da República. Então, vamos nos unir nesse momento, a partir de agora, e entender que a classe pode e consegue. Eu acho que, basicamente, era isso que me levou, me motivou. Me preparar e entender que, se não for agora, eu acho que é bem complicado depois. Como o Clemente já diz, né? A hora é agora. Mas além da pauta classista, Clemente, a âmbito federal, o que mais tu pretende? Quais são as suas pautas? Jorge, se nós olharmos contexto, né, nós temos que ter uma visão macro de gestão política. Isso é uma visão para a deputação federal. Nós não podemos chegar ao umbigo. Nós somos classistas? Sim. A bandeira maior é segurança? Sim. Mas a segurança passa por enxergar as minúcias nossas como agentes de segurança pública, o brigadiano, o soldado, o sargento, o tenente, Clemente, enfim, quem seja da polícia militar, o bombeiro militar, ou agente de segurança, porque esse olhar é macro, né? Nós temos que ver isso sim de direito, de valorização, mas é preciso compreender que a sociedade, e nós somos parte dela, precisa deste olhar. Então, a segurança pública, o modelo é o modelo que nós queremos de segurança pública. Isso não é próprio só nosso, isso é próprio para a população. A região de fronteira, onde é a minha região, que eu vivo mais próximo, ela tem particularidades, como em outras regiões brasileiras, no próprio Estatuto do Desarmamento, não foram observadas. Como no Rio Grande do Sul, Emerson, por exemplo, será que aquele que trabalha lá na estância, no limite, na beira do rio Uruguai ou do rio Quaraí, na fronteira com o Uruguai, em Quaraí, ou na beira do rio Uruguai, em Uruguaiana, na fronteira com o Brasil, Argentina, ou São Borja, enfim, apenas a representação. Será que aquele indivíduo não poderia portar uma arma de fogo quando se deparar até mesmo com um animal silvestre que possa atacar o animal que é o cavalo que ele está? Ou será que ele não é o primeiro agente de defesa no território brasileiro? Isso está implicado no Estatuto do Desarmamento, 10.826, a lei. Né? Será que o desenvolvimento com a faixa de fronteira aqui na região sul, 150 quilômetros para dentro do Rio Grande do Sul, nós temos a faixa de fronteira, onde não pode se instalar determinados tipos de investimento como indústrias, porque esta lei, né, de fronteira não permite. Então, será que nós não temos esse olhar que também observar isso para o desenvolvimento desta região toda, sem falarmos também em questões próprias da saúde, né? Que todos precisamos. Será que não dá para dar uma chacoalhada em algumas políticas nacionais da saúde e uma melhorada? Mas em que aspecto, Clemente? Nos investimentos. Nós precisamos observar, e aí concluo apenas pontuando isso, como na educação, tem muita coisa a fazer. Mas eu vejo o seguinte, que vejam bem, aqui o exemplo do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul
deve constitucionalmente investir 12% do seu orçamento em saúde. Está investindo, porque eu fiscalizo em Uruguaiana, através do vereador, nós estamos vendo um investimento de 8%. E eu denunciei isso no Ministério Público. O que aconteceu? Tem um acordo nesse momento que progressivamente ele chegará em 2030, quando ele não vai ser mais governador, atingindo os 12%. Então, este olhar, esta visão macro, apenas ilustrando, é que nós precisamos ver geração de emprego e renda, o jovem, de que maneira ele progride, tanto na educação, quanto oportunizá-lo em momentos que ele abandone aquela vida que nós não queremos falar aqui, mas ele tem que ter uma vida reta, uma conduta, aquela quando nós guri, né, que a nossa mãe, benção pai, para ir para a escola, né, não tinha outra coisa para fazer, chegava lá, tinha meus afazeres, até mesmo de virar um canteiro, né, numa horta que eu fazia lá, regava aquela horta para produzir o alimento, muitas vezes para mim comer lá na mesa, né? Isto tudo a gente precisa ver. Programas federais que auxiliem desde o jovem, tem uma visão lá para nós, que já estamos na melhor idade aqui também, né, mas que essa visão seja uma visão macro, defendendo sempre a prioridade, primeiro, de verificar as questões que nos envolvam como agentes de segurança pública, mas ver a segurança pública num olhar macro de gestão. Apenas fazendo uma ilustração de um programa que nós também trabalhamos nisso. Beleza. Emerson, a nível estadual, além da classe, né, quais são tuas pautas para quando chegar lá? Eu acho fundamental a gente entender que, quando a gente fala que a gente já tem uma pauta classista de segurança pública, realmente é a pauta principal. Mas se a gente for entender que nada funciona sem segurança pública, a saúde não funciona sem segurança pública, porque senão o posto não pode abrir. A escola, os pais, os alunos, os professores precisam de segurança pública para a escola funcionar. Toda a sociedade, até para pegar um ônibus de madrugada, precisa. E a valorização dessas outras categorias também de prestação de serviço à sociedade gaúcha, os professores também estão sucateados. A escola pública está sucateada. O pessoal está procurando escolas particulares, nada contra as escolas particulares, mas se nós temos condições de fomentar a escola pública, com professores melhores remunerados, para prestar um serviço de qualidade para o pai, a mãe ter tranquilidade, a questão da gestão de saúde também. A nível de Estado, eu acredito realmente que ela tem que mudar. Se é 12%, é 12%. É o mínimo. Então, nós vamos até 2030 para pegar 12%. Isso é um absurdo. E outra coisa, aí já não é tanto a nível estadual, mas eu acho que dá para trabalhar. Nós também deveríamos ter um percentual que deve ser investido em segurança pública. Assim como tem a saúde, tem a educação, deveria ser constitucional dinheiro investido. Por quê? Porque é o trinômio. É saúde, educação e segurança. E o estado do Rio Grande do Sul também carece de a gente ter um olhar para as regiões de fronteira, do turismo, do desenvolvimento de emprego e renda. Nós temos que acabar ainda com esse êxodo que existe de procurar emprego para cá. O Clemente fala na questão do desarmamento e do armamento. Qualquer sociedade que queira evoluir, ela investe nas pessoas, na segurança delas. E a primeira é a autossegurança, é a autodefesa. Um pai de família tem que ter o direito de defender a sua família. Então, eu acho que o Rio Grande do Sul ele está hoje mergulhado em velhos políticos com os mesmos vícios, pessoas que falam a mesma coisa e nunca fazem nada. Há pouco tempo atrás tivemos uma segunda enchente. E vamos ter a outra, e será que serão que vão aparecer só nessa época? Então, acho que políticas públicas têm que ter um olhar maior, e eu acho que tudo acaba se linkando, porque quem presta o serviço público para a sociedade são os funcionários do Estado, e reconhecer isso através da valorização deles é fundamental para a própria sociedade. Esses tempos aí, alguns colegas nossos tombaram em serviço, só para finalizar. Quando um colega nosso, um policial militar, um policial civil, um policial penal, ou um policial morre em serviço, a sociedade morre um pouquinho também. Porque ele é a representatividade. Se ele sofre agressão, a sociedade também sofre. Então não adianta investir só em material, comprar 500 mil viaturas, 300 mil câmeras,
e nós não investir no que temos de mais precioso, que são as pessoas que vão prestar serviço à sociedade gaúcha. Eu entendo que são as pautas principais. Bom, eu vou furar um pouco o nosso roteiro aqui e, diante do que vocês falaram, é uma coisa que acho muito importante a gente tocar no assunto, porque a sociedade não sabe. E aí, como tu falaste, Clemente, é lá no âmbito federal que isso acontece, pois nós temos um Código de Processo Penal e Código Penal Jurássico de 1940 para mais. E o que a gente não entende, nós como policiais, né, o porquê que essas forças políticas não atuam para renovar essas leis que hoje são esdrúxulas, né? Hoje temos leis ambientais que punem mais, né? São mais severas do que uma lei lá no âmbito da segurança pública. A nível federal, o que tu acha e qual é o teu pensamento? Bom, nós temos, e como disse aqui, a gente, quando fala, né, da visão macro da gestão a nível federal, né, vai haver a necessidade, sim, desse olhar, um olhar profundo de vários momentos e setores que estão envolvidos nisso. Essa questão da legislação, principalmente a legislação penal, primeiro que não há interesse, né, Jorge? Não há interesse porque, vamos chamar assim, entre aspas, eu preciso que a lei seja dessa forma, né? Porque senão eu também vou estar dentro daqueles que vão ser penalizados. Então, esse olhar, e nós que trabalhamos, e por isso esse olhar de quem sabe do que diz, de nós que já passamos e soubemos da realidade do que é aquele... Vou falar do brigadiano que levanta na geada, que quebra gelo para ir trabalhar numa madrugada, né, se depara com crimes bárbaros e depois no outro dia está vendo que aquilo não deu em nada. Então, frente a esses cenários, obviamente, a legislação tem que ter um olhar muito miúdo, muito esmiuçado toda e qualquer legislação para que a gente consiga, ao menos, trazer uma realidade diferente que o reflexo, além de outras políticas, obviamente, políticas públicas que auxiliarão, mas vai trazer um reflexo para a sociedade que, vamos dizer, que possa frear determinadas coisas que, inclusive, o Estado brasileiro está bastante vulnerável, né? E, por isso, sim, a necessidade que nós também, que estamos aqui embaixo, na nossa cidade, aqui no povo gaúcho, aqui no nosso Estado, é saber que quem faz isso é a nível federal, né? Importante saber distinguir que a nascente de várias legislações que implicam sobre nós, a grande maioria está a nível federal e que pode, em determinado momento, nós cobrarmos, como disse, vou reiterar, cobrar de uma representação estadual e ele simplesmente dizer assim, eu não posso fazer. E é legal, não pode fazer. Então, há muita necessidade, sim, de uma representação e de uma reestruturação, quem sabe, de fazer um compilado, inclusive, de leis para ver o que é melhor que se deixe nesse extrato, que atenda um mínimo de respeito da sociedade e que nos garanta a punição devida em determinados momentos àqueles que cometem determinadas atrocidades até em dado momento e não têm a sua pena ali tipificada da forma que entendemos que deva ser. Emerson, também vou quebrar o protocolo aqui, baseado na tua apresentação. Nós temos um camarada competente na área da polícia, na área da sua formação, tanto como instrutor, e também como professor na área de ensino. A gente sabe que a segurança pública, ela começa, tem 2 estágios, ela começa lá, bem antes, logo no 3º ano de idade, quando as nossas crianças, né, com aquelas caixinhas vazias, ali começa. Tu, com um olhar também, além de policial, de professor, qual é a tua atuação na Assembleia para combater essa pauta, vamos dizer assim? Como professor, eu dei aula para séries iniciais e hoje em dia a formação das crianças, quando a gente era mais novo, a gente começava a ter uma formação maior a partir de 7, 8 anos. Hoje, com 3 anos, uma criança tem uma capacidade cognitiva maior. Primeiro, o estofo é o amparo à família, né? E a segurança que essa família tem.
Hoje a gente entrega muito pela questão da necessidade os filhos aos cuidados de terceiros. O pai e a mãe são obrigados a trabalhar. Então os filhos ficam... E quem são esses terceiros? São creches públicas, ou a próprio professor. E eu tenho um carinho todo especial pelo magistério, porque, como eu fui professor, então eu entendo que essa formação, nem vou dizer de caráter, mas de personalidade, ela começa muito cedo. Então, dar segurança para a família, assim, de largar o seu filho na creche, seu filho não ser influenciável por questões de ideologia. Né? Ele tem uma formação certa, o professor vai ali, faz o que tem que fazer, o monitor. Bom, a partir disso, tu começa a formar o cidadão. Né? Já dizia, né, um filósofo que tu educa as crianças para não punir os adultos. Exatamente. A segunda parte, acho que importante que tu falas aí, é quando chega ali na adolescência. A adolescência é uma fase crítica. Então, fazer com que esse período aí entre 12 e 18 anos seja muito proveitoso. Eu, por exemplo, acho um absurdo, não é uma lei, pode vir a ser uma lei estadual, federal, mas, por exemplo, nós levamos hoje, são 3 anos de ensino médio e 9 anos de ensino fundamental, 12 anos. Uma criança está com 7 na escola. Então, quer dizer, 12 mais 7, 19. Então, quer dizer que um jovem ele vai ter a sua condição de ir para uma universidade a partir dos 19 anos, quando ele já deveria estar inserido no mercado de trabalho. Eu acho que nós temos que rever isso. LDB. A Lei de Diretrizes de Base do Ensino tem que rever isso, porque um jovem tem que estar com 16 anos pronto para responder também como maioridade penal, para poder ter sua carteira de motorista, assim evoluindo. E esse jovem, quando ele chega à idade adulta, daí sim, ele está pronto. Hoje a gente vê adultos que não estão prontos para enfrentar o mundo que nós temos hoje. Por quê? Porque os adultos estão saindo aí, as pessoas estão saindo formadas de uma faculdade, quase com 30 anos de idade. 30 anos de idade, tu já tinha que estar no mínimo há 10 anos ativo na sociedade. E isso onera tudo aonde? Na família. A família tem que ir. Então, assim, eu acho que esse processo de enxergar nível federal como se constrói e trazer para o nível estadual é fundamental para a diminuição da criminalidade e para o benefício da própria sociedade como um todo. Perfeito. Clemente, então vamos para os nossos comentários finais, aí, deixa a tua saudação final. Bem, Jorge, eu quero agradecer aqui a oportunidade, mais uma vez cumprimentar o Emerson aqui e cumprimentar ele, inclusive, por colocar o nome dele à disposição num cenário, e desculpe os termos chulo aqui, num cenário carrasco que nós temos aí. Agora, é necessário dizer a todos nós, ou nós somos um pouco mais inteligentes e entendemos de que forma nós temos que participar da sociedade, né? E aquilo que eu falei inicialmente aqui, de que nós precisamos enxergar a necessidade de termos representação nos espaços políticos. Ou nós iremos passar um tempo, muito tempo ainda, sem que possamos mudar essa realidade para nós e para nossas famílias. Importante dizer aqui também, e eu tenho dito isso, vou relembrar aqui. Lembrem, só tem história quem tem trajetória. Quem não tem trajetória não tem o que contar, porque nunca viveu, nunca vivenciou nada daquilo que está querendo dizer hoje. A sua representação, ela precisa de uma representação comprometida, que conheça de que forma aquilo se dá, mas ter um mínimo de participação efetiva dentro desses processos. E, obviamente, de formação na sua capacidade intelectual, na sua formação pessoal, que possa lhe dar uma condição de fazer enfrentamentos, como o colega colocou. É preciso que eu faça um debate, mas um debate onde eu tenha fundamentação. Eu não posso falar, como eu vi outro dia, de orçamento público sem que eu saiba que são peças orçamentárias, né? Então é importante dizer para nós, o momento é agora. Perfeito. Emerson, tuas colocações finais. Se tu me permite fugir um pouquinho, eu queria falar só alguma coisa diretamente para a nossa categoria antes de fazer as considerações finais.
Os anseios hoje da nossa categoria, que a gente vê que é a previdência, a irredutibilidade, o salário, o IP que não nos atende, outras pautas aí, a própria questão de plano de carreira. A gente tem que fazer um pouco da meia-culpa também. O Clemente fala a hora é agora. Eu acho que a hora é agora, já deveria ter sido em outro momento, mas nós precisamos que a nossa classe, primeiro, ela vá votar. Ela vá. Ela não fica em casa fazendo algo diferente naquele dia de votação. Ela se conscientize que nós precisamos ter representantes. Ter representantes. É fundamental. Até porque quando chegar na Assembleia, por exemplo, eu tenho uma referência. Eu vou cobrar daquela referência. E aquela referência tem que entender do que está falando. Eu vou dar um exemplo. Esses tempos aí, conversando com uma pessoa que é política e diz, eu sou um defensor da brigada. Eu disse, tem certeza? Tem. Então, eu provo que o senhor não é um defensor nato. Como? Me diga quais são as graduações e postos da brigada. Aí ele, eu já servi o exército. É soldado, cabo, ele já errou. Nós não temos cabo na brigada desde 1917. Então, o senhor acha que está defendendo, mas não está. Então, eu conclamo a todos que analisem, como o Clemente falou, trajetórias, intenções e conhecimento, currículo, porque eu simpatizo com uma causa, é importante, mas eu tenho que ver se aquela pessoa realmente está preparada para nos representar. Os embates. Os embates não é só pegar um microfone e gritar, é descer, é ir lá embaixo, é conversar, é compor com todas as vertentes para o bem comum. Todo radicalismo é complicado. Então, eu acho que esse trabalho é fundamental. E só para fazer, já agradecendo o teu convite, Jorge, e a presença aqui do Clemente, dizer que o brigadiano, para a sociedade, dizer para a sociedade, o brigadiano ele é forjado na hierarquia, na disciplina, no respeito às pessoas, ele atende a sociedade o tempo todo, dioturnamente, ele não se nega de atender, e eu tenho certeza que um representante a nível federal ou a nível estadual vai ter o mesmo sentimento de disciplina, de respeito pelas pessoas e de representatividade. E não vai ter medo de sair na rua conversando com as pessoas. Que hoje nós não temos lideranças fortes. E eu acho que está na hora de nós construirmos este primeiro passo, que é colocarmos, tanto na Câmara dos Deputados quanto aqui, o primeiro passo, colegas ali, para depois nós cada vez mais ampliarmos isso a nível estadual e federal. E eu tenho certeza que esse ano, agora, né? Esse ano será o ano fundamental. E eu uso, para encerrar, eu uso nas minhas redes sociais uma frase que é: vamos para cima deles. Quem são eles? Todos que prejudicam a sociedade, todos que prejudicam a segurança, todos que prejudicam a brigada. Muito obrigado. Perfeito. Então encerrando nossa conversa de caserna, e é um grande chamamento realmente para dizer que a hora é agora e que a gente realmente tem que ir para cima deles, porque está aqui 2 candidatos, né, que há muito tempo nós não temos e que eu sou parceiro nessa construção por sentir que é uma dupla que é de raiz, né, e é aquele brigadiano que não está brigando pelo umbigo, mas sim com um sentimento de classe, sentimento que vai realmente representar a nossa categoria. Um abraço.